Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos dá um ensinamento sobre o coração do ser humano. O coração do ser humano é a sede dos grandes e mais profundos anseios da sua vida. É claro que Jesus Cristo está usando essa figura do coração porque o coração é esse órgão vital. E Jesus usa essa imagem para dizer que é do coração do ser humano que realmente surge as grandes emoções que leva o ser humano a praticar, a viver bem a sua vida. Ou quando essas emoções elas não são boas, elas podem também fazer o ser humano a viver mal a sua vida. Por isso que Jesus Cristo está querendo chamar a atenção dos seus discípulos, porque haviam na época dele muitas regras alimentares, coisas que não poderiam ser comidas. E por isso as pessoas elas colocavam a culpa da sua impureza no alimento e esqueciam que é dentro do coração humano que pode ali estar sendo cultivado a impureza. Por isso que Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, ele vai dizer sobre a pureza de coração. Porque aqueles que são puros de coração veem a Deus. E ver a Deus significa ver a beleza, a bondade, a verdade de Deus nele e naquilo que ele criou. Isso é essencial para a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo vai fazer essa exortação. O que torna o homem impuro não é o que entra nele. E aqui, é claro que Jesus Cristo não está falando somente da alimentação, mas ele está falando de tudo aquilo que entra no nosso interior através dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, do olfato. E assim nós precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida, porque os sentidos são as portas, as janelas da alma, as janelas do coração. E quando nós vamos tornando o nosso coração impuro por todas essas coisas que nós vamos apreendendo no nosso interior, nós vamos permitindo com que aquilo que sai do nosso coração, aquilo que realmente sai e brota e se manifesta e transborda da nossa vida, pode ser pecados, vícios e muitas outras coisas que não são tão boas. Por isso que o que entra não nos torna impuros, essencialmente, mas contribui muitas vezes para alimentar a impureza que nós já temos no nosso coração. Por isso que Jesus Cristo também, ele nos chama a atenção sobre duas realidades importantes que estão implícitas nesse texto sagrado.
O coração do ser humano, ele sempre busca o bem, porque o desejo de bem é um desejo que é natural à natureza humana. É um desejo que tem a ver com a lei natural. Mas dentro do nosso interior há duas forças que podemos dizer que vão como que motivando esse desejo de bem. Porque o desejo de bem, ele é um desejo que ele é verdadeiramente natural. E ele está para contribuir para a nossa salvação, a nossa plenitude. Mas dentro de nós há a obra da graça, que aí é o desejo de santidade, o desejo de união com Deus, o desejo do reino dos céus, mas também há uma força concupiscente, que é o desejo de prazer, o desejo de poder, o desejo de ter. E todas essas coisas dentro de nós precisam ser cuidadas, porque quando nós vamos enfraquecendo o desejo das coisas santas, nós vamos fortalecendo as forças concupiscentes. E é por isso que Jesus Cristo está nos chamando a atenção sobre isso. O que torna o homem puro não é o que entra nele, mas é aquilo que ele faz com aquilo que entra nele. Nós podemos, talvez, em alguma circunstância, ter um contato que nós não gostaríamos de ter, por alguma circunstância especial, um contato visual, um contato auditivo ou qualquer outro tipo de apreensão que entra no nosso interior pelos nossos sentidos. Mas o que nós vamos fazer com essa apreensão é isso que vai nos tornar puros ou impuros. Por isso que é importante, através da nossa vida, sermos capazes de cuidar dessas janelas, dessas portas do nosso coração, para que nós possamos nos privar daquilo que realmente vai nos tornando ou alimentando a impureza do nosso coração, alimentando a força concupiscente, para que assim nós possamos realmente alcançar a graça de ter um coração puro. Esse coração puro que em todas as coisas vem a Deus, que em todas as coisas vem a perfeição de Deus, a providência de Deus, e realmente nos torne capazes de viver uma vida santa. E essa vida santa significa a capacidade de ler todas as circunstâncias da nossa vida com um olhar sobrenatural, um olhar espiritual, para que assim possamos ver a mão de Deus em tudo. É claro que tem coisas que Deus ele não quer que aconteça na nossa vida, mas se Ele permite que aconteça por causa da nossa liberdade, Ele também, a partir de todas essas coisas, Ele nos traz um ensinamento e uma proposta de crescimento para o nosso interior. Por isso que precisamos sim cuidar do nosso coração, para que possamos ser capazes de ver a Deus em todos os lugares e sermos capazes de realmente segurar essa força concupiscente no nosso interior, o desejo de ter, de poder, de prazer, para que possamos fazer crescer o desejo de santidade, esse desejo de Deus, de união com Deus, esse desejo de crescer na perfeição, na imitação de Cristo, esse desejo do reino dos céus, porque é nesse caminho que nós realmente alcançaremos a plenitude da nossa vida. É nesse caminho que Deus vai realizando essa grande obra de purificação do nosso coração, para que possamos ter um coração como o de Cristo, manso e humilde, capaz de ver a presença de Deus, capaz de ler todas as circunstâncias da melhor forma, com uma reta intenção, capaz de verdadeiramente não permitir com que o mal cresça no nosso interior, mas sim o bem, que é essa obra da graça que precisa acontecer na nossa vida. Assim, não culpemos aquilo que vem de fora, mas olhemos para o nosso coração e reflitamos que aquilo que sai
de nós, as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa forma de se relacionar, os nossos desejos, os nossos anseios, tudo isso está já dentro do nosso coração. Se nós cuidarmos do nosso coração, com certeza, tudo aquilo que sair de nós será uma obra santa para a edificação da nossa vida, do nosso próximo, da Igreja e do Reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.